Olá para você, telespectador, internauta que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Você vai acompanhar nessa tarde a sessão ordinária de número 56. Estão previstas ainda 2 sessões extraordinárias. Essas sessões elas foram convocadas para discussão e votação de um projeto da Prefeitura que altera a lei que trata da administração, estrutura organizacional e quadro de servidores da Prefeitura. Então, esse item que eu falei é das sessões extraordinárias que estão previstas para acontecer logo depois da sessão ordinária de número 56. Vamos falar agora da pauta da sessão ordinária. No grande expediente estão previstos 57 itens para deliberação, 38 deles são requerimentos e 19 são projetos. Entre esses projetos entraram na pauta desta terça-feira 3 projetos de lei que tratam da rejeição das contas da Prefeitura de Guarulhos nos anos de 2013, 2014 e 2015, que correspondem à administração, à gestão do prefeito, do ex-prefeito Sebastião Almeida. A autoria desses 3 projetos é da Comissão de Finanças e Orçamento. Já na ordem do dia, há 15 itens previstos para serem discutidos e votados. Em segunda discussão está o projeto que revoga a lei que trata do transporte de produtos perigosos por veículos de carga. Esse projeto ele já foi aprovado em primeira discussão, portanto, hoje ele vai ser discutido e votado em segundo turno e, se for aprovado, vai para a sanção do prefeito. Ainda um projeto em primeira discussão que institui o Dia do Rock. Os autores foram o vereador Rafa Zamprônio, do PSB, e o suplente de vereador Adalmir Silva Abreu, do mesmo partido. Então eu deixo agora você com a nossa transmissão ao vivo e na íntegra da sessão ordinária de número 56 e, na sequência, das 2 sessões extraordinárias que devem acontecer ainda na tarde de hoje. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passamos ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador Dr. Alexandre Dentista.
Som. Boa tarde, presidente, novos pares, público que presente, público que nos acompanha pela TV Câmara e pelas redes sociais. Presidente, eu tive um tempo atrás lá na cidade satélite e algumas ocupações que teve ali na região, e o prefeito Guti recentemente deslocou os moradores de algumas ruas ali da cidade satélite e entregou uns apartamentos em algumas partes da cidade, uma inclusive num condomínio bonito lá no Triunfo. Eu acompanhei de perto, junto com os moradores ali da cidade satélite, ali da região, e só que ainda permanece alguns, vereadora Cássio, boa tarde, permanece alguns moradores em algumas áreas lá, inclusive até uns em áreas públicas. E eu sei que as pessoas, parte das pessoas saíram e uma outra parte ficou lá porque não tinha apartamento para todo mundo, não estava todo mundo em condições de ir para um apartamento, e os que ficaram acabam se assustando, ficando preocupados se futuramente eles seriam o mesmo destino. Aí eu acompanho esses moradores, estive com eles recentemente, chamei o pessoal da Secretaria de Habitação, inclusive o diretor Valmir e o técnico Dias, que, diga-se passagem, o Dias tem 35 anos de secretaria, é um patrimônio ali da Secretaria de Habitação, uma pessoa, um técnico muito inteligente, muito competente, que ajuda muito a população, esses moradores, ajuda muito esses moradores em questão de cadastramento, organizar a situação deles e o que futuramente possa acontecer ou não com eles. E nós estivemos lá, ali teve uma parte dessa comunidade que o pessoal já estava cadastrado há um certo tempo. Aí na reunião que eu tive lá com o pessoal da secretaria, eu pedi para que eles voltassem lá, conferissem esse cadastramento que foi feito com esses moradores e também confirmasse se na rua ao lado, se aquele pessoal que estava na rua ao lado há muitos anos também, se estavam, boa tarde vereador, se estavam também cadastrados, estava tudo certo com essa população, com esses moradores. Eu tive agora recente, junto com a minha assessoria e o pessoal da Secretaria de Habitação, eles estiveram no local e, graças a Deus, confirmaram a presença desses moradores, que eles estão cadastrados, fez um recadastramento, conferiu toda a situação na área e, graças a Deus, a área, mesmo sendo uma área pública, não tem nenhum pedido de reintegração de postos nem nada. E graças a Deus não tem, porque mesmo que tivesse, no momento a prefeitura não tem condições de mandar esse pessoal para um outro local, porque não tem nada pronto ainda para deslocar esse pessoal. Mas de qualquer maneira nós tranquilizamos esses moradores para que no momento nada aconteceria com eles, porque eles estão ali mesmo estando em áreas irregulares, com certeza eles estão cadastrados, então estão garantidos que futuramente eles seriam um destino como os outros moradores que moravam na região, na mesma comunidade, tiveram no passado. E de qualquer maneira, eu vim aqui também para agradecer o diretor Valmir, que tem ajudado muito essas comunidades, tem ajudado muito a população da cidade, porque eles estão andando a cidade inteira, recadastrando esse pessoal, cadastrando esse pessoal que estão em áreas de risco, para poder futuramente contemplá-los como alguns já foram contemplados. E também agradecer, aproveitar para agradecer também o secretário de Habitação, o Silvio, que tem atendido muito a população. Recentemente eu estive com eles no Novo Recreio, no Recreio São Jorge, para mostrar aquela área também do Novo Recreio, Recreio São Jorge, que é uma área que infelizmente todo o Novo Recreio, onde eu tenho muitos amigos ali, onde o prefeito Guti tem atendido muito as demandas ali de calçamento, conservações de ruas, porque ainda naquela região de Cabo Sul, Recreio, tem muitas ruas e terras e graças a Deus, através desse vereador, eu tenho conseguido conservar algumas ruas ali que quando chove são terríveis. Então vim aqui também para agradecer o Silvio, secretário de Habitação, que tem ajudado muito e se comprometeu que até o início do ano que vem, se tudo correr bem, vai estar regularizado toda aquela área, a área do Novo Recreio, Recreio São Jorge. E aproveitar, hoje eu estive com o prefeito Guti na Vila Galvão, nós entregamos uma pavimentação ali na Vila Galvão. Como o meu tempo está acabando, eu volto
uma outra oportunidade para falar sobre isso, mas gostaria de agradecer ao prefeito Guti pelo que ele tem feito pela nossa cidade. Muito obrigado e boa sessão a todos. Com a palavra, vereador Dr. Laércio Sandes. Senhor presidente, caros colegas, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, esse vereador achou por oportuno, na data de hoje, trazer uma fala escrita do jornalista Hélio Gaspari, e que tem, da Folha de São Paulo, no último domingo, e que tem, de certa forma, uma sintonia com a situação da cidade de Guarulhos. Pois bem, e eu faço questão aqui de ler os principais pontos. A farra dos desembargadores. A menos de 1 quilômetro de distância do pedaço do Vale do Anhangabaú, onde filas de desembargadores se formam ao amanhecer, o Tribunal de Justiça de São Paulo quer construir 2 torres de 24 andares, com 6 subsolos para 1.300 vagas de estacionamento, coisa estimada em 1 bilhão e 200. Pois bem, esse assunto ele rola desde o ano de 1975. E por ora o tribunal trata do projeto executivo da obra, que poderá custar 26 milhões. Deve ser a desembargadora Maria Lúcia Pisotti o bloqueio da farra. Se ninguém mais puser a boca no mundo, esse negócio vai adiante e vai aos poucos, mas vai. Quem ouve falar em 2 torres para o Tribunal de Justiça pode até achar que um país rico em regime de pleno emprego precisa de boa sede para o Tribunal de São Paulo. Não é nada disso. Os edifícios destinam-se a abrigar apenas os gabinetes dos 360 desembargadores. Todo mundo pagará pela farra, mas as torres terão 28 elevadores e 12 serão privativos para os desembargadores. Os doutores também terão um andar exclusivo para seus restaurantes, isso é, um posto bancário só para desembargadores. Uma das razões dadas pelos faraós seria a economia de 58 milhões ano, que são gastos com aluguéis. Conta outra, doutor, sobretudo porque o Tribunal de Justiça já gastou 141 milhões em projetos. São Paulo tem 360 desembargadores, com carro, motorista e um salário de R$ 35.500. Para começar mais com auxílio moradia. Por que eu fiz questão de ler essa matéria? Eu fiz questão de ler essa matéria porque eu já vim aqui criticar mais de uma oportunidade os aluguéis que o município insiste em pagar e locar um novo prédio para o Tribunal de Justiça. O Tribunal Regional do Trabalho, o TRF-3, que tem unidade de atendimento nessa cidade de Guarulhos, arca com suas próprias contas. Então, por que o município tem que gastar 200, 300 mil reais para uma nova locação para o Tribunal de Justiça? A cidade tem uma carência de recurso enorme. E por que o Tribunal de Justiça não faz as suas vezes com seu próprio orçamento na cidade de Guarulhos? Por que Guarulhos tem que arcar com uma nova locação, em que pese já tem algumas locações aí feitas nos tempos passados? Precisamos rever essa situação. Penso que o Tribunal de Justiça tem que ter orçamento próprio, assim como o Legislativo e assim como o Executivo, mas não o município pagar por aluguel ao bel prazer dos juízes que atuam na comarca e dos próprios desembargadores. Está aqui, ó, a vergonha, construir 2 unidades, 2 prédios na Praça da Sé, que vai atender os interesses somente dos desembargadores. Será que nós estamos com sobra de recurso para esta situação? Claro que não.
Claro que não. Então eu penso que o município não pode ficar cada dia mais assumindo um encargo que não é seu. O Tribunal de Justiça tem orçamento próprio e não há por que o município de Guarulhos, senhores colegas vereadores, arcar com esse custo. Então fica aqui mais uma vez um alerta ao senhor prefeito Guti que assumir ônus dessa natureza na locação de novos prédios é um prejuízo, é um desserviço para a população da cidade que tanto clama pela qualidade de vida e da saúde do nosso povo local. Muito obrigado, presidente. Com a palavra a vereadora Janete Lula Pietá. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de dizer que o mês de outubro, para mim, é um mês cheio de datas significativas. Hoje é o dia do idoso, da idosa. Nós vamos ter também em outubro o Outubro Rosa, que é o mês todo, que eu falarei em seguida, vereador Brinquinho. É o dia da padroeira do Brasil, para a senhora Aparecida. É o dia também da criança, dos professores, e eu quero prestar uma homenagem especial, a meu ver, ao meu aniversariante querido do mês, que é o ex-presidente eterno, presidente Lula, que em 27 de outubro faz mais um aniversário. É um homem de fibra, né? Tomar a posição que ele está tomando, não é qualquer um que toma, não. Eu não quero nenhuma coleira de liberdade. Ou é liberdade total ou não é. Se eu sou inocente, por que é que eu vou ter que ser controlado? É uma postura firme que está criando no meio jurídico. Nunca antes neste país uma pessoa tomou esta posição. Bom, falemos um pouco agora sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa, primeiro, nós temos que falar que o câncer de mama, se diagnosticado com antecedência, tem cura. Por isso, eu ofereci, e a minha assessoria, esse lacinho rosa, singelo, viu, vereador Sérgio? Inovação, mas de suma importância. Porque a mulher precisa fazer mensalmente, fazer o diagnóstico da sua mama, para não ocorrer o que está ocorrendo no Brasil e no mundo. Vocês sabem que em 2018, 59.700 mulheres morreram por causa do câncer de mama? Em Guarulhos, 85 mulheres morreram. E ontem eu fiquei abismada com os dados que me apresentou a secretária da Saúde. Vocês acreditam que o Hospital Maternidade Jesus José Maria teve uma redução de exames de mamografia? Vocês sabem que o Hospital dos Pimentas também, nesse quadrimestre, teve uma redução drástica de atendimento à mamografia? Então, eu queria deixar bem claro, Guti, para de dizer que há todo o apoio à mulher. Apoio à mulher é investir, é dar mais verbas para o atendimento a essa doença que mais mata as mulheres. Mas quero dizer mais para vocês. E agora, homens, Lauri, preste atenção. Você sabe que de 100 casos de mulheres que têm 100 casos de câncer de mama, um caso é de homem. E é fatal.
Por que é fatal? Porque o homem tem sua mama, só que não desenvolvida como a mulher. E aí o homem sente alguma coceira, algum sintoma, mas não acredita que possa ser câncer de mama. Por isso, homens que estão me ouvindo, o câncer de mama no homem normalmente é fatal, porque o homem não acredita e acaba perdendo a vida. Por isso, nesse segundo que me resta, procura a sua OBS. E aí, presidente, queria dizer que o presidente, o Wesley Casaforte, o vereador Brinquinho, o vereador Zé Luiz e eu estivemos na audiência da CPI da FURP, lá na Assembleia Legislativa. Acredito que todos vocês, para concluir, quero convidar todos os vereadores, vereadoras e a sociedade civil para sexta-feira, às 18 horas, aqui nessa casa, comparecerem em defesa da FURP. Eu defendo a FURP, 50 anos de remédios populares. Com a palavra, vereador Maurício Brinquinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, a todo o público que nos assiste aqui, presente, e também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Vereadora Janete falou um pouco sobre a questão da FURP. Hoje nós estivemos presentes na Assembleia Legislativa. E mantém-se a preocupação, vereadora Genilda. Mantém-se a preocupação porque a gente entende, hoje conversando com o líder da bancada dos vereadores, deputados, com o deputado estadual Barba, a gente entende que o que está acontecendo naquela CPI é apenas, tem os seus problemas evidentes, mas estão usando de uma lógica para usar aquilo para acabar com a FURP de Guarulhos, que não tem nada a ver com a CPI do que está acontecendo hoje na Alesp, né? E aí eu queria fazer um levantamento aqui, na verdade não, eu queria fazer um alerta para toda a população de Guarulhos e para toda a população do estado de São Paulo. Vai faltar mais remédio nas UPAs, vai faltar mais remédio nos hospitais municipais, vai ter uma crise muito maior na saúde se aceitarmos o fechamento da FURP. Foi colocado novamente a questão da FURP nos remédios que ela fabrica e que as empresas, que são as empresas privadas, não têm interesse em fabricar. Também foi falado sobre a questão da entrega nos municípios menores. O presidente Jesus estava presente lá também, né? Vereadora Janete, vereador Zé Luiz, vereador Wesley Casaforte também esteve presente. E foi falado novamente para a gente lá, presidente, na questão da reunião da bancada, mais uma vez o problema da distribuição de remédios em pequenos municípios, municípios com menos de 20 mil habitantes, que as empresas privadas não fornecem, não entregam, e que será mais uma grande derrubada para o Estado. Então eu venho aqui novamente clamar aos vereadores dessa casa, para conversarem com seus partidos, pedirem para que os presidentes também intercedam sobre isso, né? Como diz aqui o líder de governo, o João Escorpião, é isso? O João Escorpião, ele vem acabando aí, o governador do estado vem acabando com as estatais, achando que o estado mínimo é um estado sem administração nenhuma, não tem competência para administrar o estado e está acabando com as estatais. Gostaria também de agora, nesse momento, também pedir, apesar de achar conflitante, mas pedir a atuação do prefeito de Guarulhos em relação a isso. Conversei com o líder de governo falou que o prefeito também não compactua com essa questão do fechamento da FURP, mas então, que se coloque, prefeito,
que fale abertamente a público que o senhor é contra o fechamento da FURP. O senhor é contra estatizar a FURP. É contra, na verdade, eliminar, extinguir a FURP. Porque fica meio conflitante quando o prefeito fala que é contra essa questão de extinguir a FURP, mas ele assume agora definitivamente, na sua portaria 31/219, que vai entregar as nossas creches na mão das empresas privadas, né? Vai entregar próprios públicos, equipamentos que acabaram de ser, alguns que acabaram de ser construídos pelo governo, que acabaram de usar dinheiro público e agora vai entregar para que empresas privadas façam uso dessas redes de educação. É conflitante, prefeito, é conflitante. O senhor está fazendo, por um lado, o senhor critica o governo do estado e, por outro, o senhor pratica o senhor tem a mesma atitude, né? Porque isso vai trazer desemprego para a educação, isso vai trazer o mau funcionamento das creches e, novamente, vai colocar emprego dos trabalhadores e trabalhadoras para fora. Esse é o grande problema, colocar trabalhador e trabalhadora para fora. Causar maior desemprego. Já são 12% desempregados no estado. 12% desempregados de toda a população do estado, que foi colocado nos jornais. E como que vai ficar Guarulhos? Essa política de desemprego que o prefeito também está fazendo, entra em conflito com essa questão que ele vai dar FURP. Então, prefeito, faço aqui, para concluir, faço aqui um pedido, prefeito. Tome essa mesma postura que o senhor está tomando, segundo o líder de governo, está tomando em relação à FURP, tome também em relação à educação aqui na cidade de Guarulhos, por favor. Com a palavra, a vereadora Edmilson Lula Souza. Estou ajudando. Boa tarde, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste. Eu pedi para falar nessa parte da sessão apenas para repercutir que hoje um dos jornais da cidade traz na primeira página como manchete que um novo decreto de regulamentação do Uber na cidade de Guarulhos e dos aplicativos, a gente fala Uber, mas todos os aplicativos de transporte nessa modalidade, foi publicado no dia 30, no dia de ontem, e pela manchete do jornal, atendendo todas as reivindicações dos motoristas de aplicativos, das associações. Então, gostaria de deixar registrado aqui que o decreto publicado pelo prefeito continua interferindo de forma, ao meu ver, negativa em alguns pontos do aplicativo. Continua com algumas exigências que são incompatíveis, que na prática inviabiliza o desenvolvimento desse tipo de trabalho, desse tipo de serviço na cidade de Guarulhos. Então, na prática, o que foi adequado, pequenas mudanças, muito pontuais, mas o cerne, o central, o foco do decreto, na minha opinião, continua sendo de criar dificuldades, inviabilizando essas atividades ou criando muitas dificuldades para serem viáveis essas atividades no município de Guarulhos. Então, gostaria de dizer para aqueles que receberam a notícia, que pegaram o jornal hoje pela manhã ou que viram pelas redes sociais, se atentarem que o conteúdo do decreto mudou muito pouco ou quase nada os pedidos que foram feitos pelos motoristas dos aplicativos aqui na cidade de Guarulhos. Então, gostaria de deixar registrado que esse decreto não representa aquilo que foi pedido. Esse decreto não vai trazer tranquilidade para aqueles que atuam nessa área e que trabalham
nos diversos aplicativos na nossa cidade de Guarulhos. Então, deixar claro que a posição desse vereador é que aconteça de forma efetiva, um verdadeiro diálogo, não uma imposição como está acontecendo nesse momento. Me preocupa porque quando se dá por pacificada essa questão, a prefeitura e a fiscalização vai voltar a atuar fiscalizando em cima de um decreto, que em muitas partes é impossível de se cumprir. Então essa fiscalização, depois de efetivada a multa, não se consegue retirar mais, ou seja, vai inviabilizar a atividade desses trabalhadores dos aplicativos na cidade de Guarulhos. Então faço um apelo mais uma vez aqui para que a gente volte a dizer para o prefeito que não dá para fazer uma negociação onde não se muda aquilo que as pessoas estão pedindo. Pontualmente, nós sabemos que acabou tendo uma participação de algumas pessoas, motoristas de aplicativos, que foram com uma opinião muito próxima do que já era a opinião do governo. Mas também na mesma reunião tivemos pessoas que têm uma visão global. Essas pessoas que têm uma visão global de crítica ao decreto não foram atendidas em nada. Essas pessoas que foram já com uma visão muito próxima do que queria ouvir o Executivo Municipal acabaram sendo atendidas. Ou seja, ficou uma proposta, mais uma vez, sem diálogo com a categoria, sem diálogo com as associações e com os motoristas da nossa cidade. Quero deixar claro que a nossa opinião é que haja, continuamos insistindo, a suspensão de qualquer tipo de fiscalização, a suspensão do decreto e um diálogo que leve ao entendimento. Senão nós vamos passar aqui uma visão equivocada para aqueles tantos. Eu sou usuário do serviço e considero que é um serviço que atende bem a população de Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, ao público presente, quem nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Guarulhos. Quero mais uma vez agradecer a Deus e que Deus possa nos conduzir pelo melhor pela cidade de Guarulhos. Senhor presidente, no dia de hoje, não poderia deixar de pautar aqui, estive desde cedo com a minha assessoria na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde acompanhamos a CPI, o vereador presidente da casa, vereador professor Jesus, que também se fez presente, vereadores Janete Rocha Pietá, vereador Maurício Brinquinho, vereador Zé Luiz, que estiveram também presentes nessa comissão especial de inquérito que trata sobre a extinção dada pelo governador do estado de São Paulo, o senhor João Dória, à empresa FURP, dentro da nossa cidade de Guarulhos, deixando mais de 800 funcionários, mais de 800 pais de família desempregados. Essa é a proposta aplicada pelo governador do estado de São Paulo. Eu já falei, falo e volto a falar aqui. Quero deixar claro para o governador do estado de São Paulo que as eleições já acabaram. Já acabaram as eleições. Que ele fique ciente que quando ele tira qualquer coisa que ele tira de benefício de encontro à cidade e de encontro à população, ele não tira do prefeito Guti nem do ex-governador. Ele tira da população. E tirar medicamento que é direito da população, ao meu ver, é um crime. E eu não posso compactuar com isso. Não posso concordar com esse tipo de tratativa. Então, na comissão hoje realizada, essa CPI realizada na Assembleia Legislativa, no qual acompanhei o deputado estadual Caio França, dentre outros deputados que ali estavam presentes, para poder tratar de uma forma séria, que não possa deixar fechar uma empresa como a FURP dentro da cidade de Guarulhos. Então não poderia deixar aqui de dar esse primeiro depoimento por minha parte e falar do meu posicionamento aqui, que sou contrário à tratativa da forma que o governador
vem querer tratar dentro da cidade de Guarulhos. Não admito e não acho justo, isso não para com a minha pessoa, mas não acho justo com a população da cidade de Guarulhos e nem mesmo com aqueles trabalhadores que ali se fazem todos os dias, funcionários que estão lá 10, 15, 20, 30 anos desempenhando seu trabalho, desempenhando seu papel, e chegar o governador querendo findar uma empresa que faz medicamentos importantes. E eu pergunto, fica a pergunta aqui, vereador Eduardo Barreto, a quem interessa o fim dessa empresa que fabrica medicamentos? A quem interessa? A qual indústria farmacêutica que interessa isso? Fica só uma pergunta aqui, que é uma dúvida que eu tenho. Mas para aproveitar o tempo que me resta, senhor presidente, que eu tenho mais 1 minuto e 20 segundos, eu queria falar sobre a questão da empresa Gru Airport, que eu não poderia deixar, eu ia pautar isso na última sessão, infelizmente eu não pude colocar aqui, aonde já foi cobrado nesta casa, inclusive pela Comissão Especial de Inquérito que investiga as irregularidades aeroportuárias, sobre a falta de responsabilidade da empresa Gru Airport com a questão do fechamento das grades lá na região do Jardim Novo Portugal. A região do Jardim Novo Portugal que ficou castigada a vida inteira pela indecisão aeroportuária, no qual as grades ficam abertas e as pessoas correndo risco, pessoas que já foram vitimadas a prática de roubos, a prática de crimes naquele local, e nós não podemos aguardar o posicionamento, porque quem tem a responsabilidade com relação àquela área é a própria empresa hoje que administra aqui a Gru Airport, e o mínimo que ela tem que fazer é ter respeito, se não colocar um novo gradil, que ela faça um muro em toda a extensão, principalmente lá na região do Jardim Novo Portugal, que as pessoas estão sendo castigadas por aquilo. Então a gente não pode deixar de pautar essas questões aqui dentro do Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Tendo em vista o término do horário regimental, dou por encerrada essa parte da sessão. Passamos à tribuna livre, onde não temos nenhum orador inscrito. Passamos ao grande expediente. Item primeiro. No meia nota aqui o vereador João Darcio. Item primeiro, senhor secretário, para leitura. Item primeiro. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Pela liderança do partido, presidente. Senhor vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, quem está na galeria nos acompanhando. E a todos que nos assistem em casa pela TV Câmara. Bom, presidente, não podia deixar de subir essa tribuna para trazer a essa casa a discussão do novo decreto da Prefeitura que trata do transporte de motoristas de aplicativo, onde veio um primeiro decreto para a nossa cidade, onde foi amplamente discutido aqui na casa, onde a casa, com a grande maioria dos vereadores, se posicionou contrário ao decreto. Foi feita uma conversa com as associações e representantes dos motoristas de aplicativo junto ao prefeito Guti, que sensivelmente ouviu a categoria. Porém, foi reformulado um novo decreto que não atende, mais uma vez, essa categoria tão importante, que hoje presta um serviço essencial para toda e qualquer cidade, e principalmente para uma cidade do tamanho de Guarulhos, que enfrenta os problemas que enfrenta com a questão das dificuldades da mobilidade urbana. Retiraram, por exemplo, do novo decreto a questão das multas gravíssimas. O motorista que tivesse multa gravíssima não podia prestar o serviço. Ok, é um avanço. Além de outras adequações que foi pedido pela categoria. Porém, ficaram algumas outras. Eu não vou aqui discorrer de todas, porque todos os motoristas já sabem que tem que fazer o cadastro físico. Infelizmente, isso é um retrocesso, porque em dias que as pessoas têm o acesso com facilidade à internet, tem motorista de aplicativo que está perdendo
mais de 4 horas numa fila, neste momento agora lá no Fácil do Secap. Também ainda está em vigor uma questão que o motorista tem que ser responsável por uma apólice de seguro para ele e para o passageiro no valor de R$50 mil. Sendo que as plataformas que oferecem o serviço por aplicativo já dão essa apólice de seguro como garantia para o motorista e também para o passageiro. Gente, é o mesmo que a prefeitura obrigar o motorista de uma empresa de ônibus ser responsável por uma apólice de seguro dos passageiros. Não tem cabimento. Não tem cabimento. E prefeito, falo aqui agora olhando para a Câmara porque eu sei que isso vai ser encaminhado ao senhor. O senhor que é favorável à livre iniciativa, prefeito, com pouca intervenção do Estado. Um serviço como esse, essencial, deveria ter como norte a lei federal, que trata ali, bem se dizer, só de documentação do carro em dia, motorista com habilitação A, com habilitação B ou acima, ali escrito dada atividade remunerada, e poucas outras coisas, como antecedente criminal e poucas outras coisas. E se balizar também, se nortear pelo decreto que foi feito em São Paulo. Como um motorista tem que fazer toda a burocracia em Guarulhos, toda a burocracia em São Paulo, toda a burocracia em Santo André, toda a burocracia em Jandira, não tem condições, e isso infelizmente tem que ser regulamentado pelos municípios, porque trata do imposto que é ISS, que é municipal. Mas nós não podemos atrapalhar essa categoria que hoje estão morrendo sem nenhuma garantia de segurança. Todos os dias que nós abrimos os jornais, nós vemos notícia de motorista de aplicativo sendo morto. Essas pessoas não estão atrás de um volante diuturnamente para ganhar o que ganham por vontade própria. É por causa da falta de emprego no nosso país. Mais de 13 milhões de desempregados. Atrás desses volantes tem engenheiro, tem pessoas formadas em recursos humanos, tem arquitetos, tem enfermeiros. Essas pessoas têm profissão, mas infelizmente só encontraram lugar, só encontraram condições de levar o seu ganha-pão para suas famílias, dirigindo um carro, correndo todos esses perigos nas ruas. E agora, com todas essas dificuldades colocadas, não só pela cidade de Guarulhos. Para encerrar, presidente. Para concluir, vereador. Não só pela cidade de Guarulhos, mas o que a gente tem observado quase todo e qualquer município. Senhores, tudo que chega no Brasil se torna dificultoso, presidente. Para encerrar. Tudo que chega no Brasil se torna dificultoso. Pelo artigo 151, presidente. Pelo artigo 151, vereador. Então, presidente, diante desse exposto, quero aqui deixar o compromisso para esses motoristas de aplicativos e essas motoristas de aplicativos, porque tem muitas mulheres também dirigindo nesse momento, presidente. Que nossa assessoria, e eu tenho certeza que a assessoria aqui de muito vereador vai se colocar à disposição, porque essa fala, essa bandeira não é minha. Essa casa já mostrou que essa bandeira é da grande maioria dos vereadores que assinaram, inclusive, documentos propostos por outros vereadores. Para que nós possamos colocar a nossa assessoria, as nossas assessorias, no plural, à disposição e derrubar com liminar tudo aquilo que foi inconstitucional, encontrar de constitucionalidade nesse decreto, como, por exemplo, a questão do veículo, por exemplo, que me fugiu agora a palavra. A questão da verificação do veículo, quando o veículo tem que ir lá vistoria do veículo, inspeção. Obrigado, vereador Thiago Surfista, me fugiu a palavra. Inspeção veicular já caiu em São Paulo. Já foi declarado inconstitucional. Então esse decreto, existe algumas inconstitucionalidades que nós dessa casa temos que nos colocar contrariamente e ajudar esses motoristas e essas motoristas de aplicativo. Obrigado, presidente.
Item 1º, senhor secretário, para a leitura. Item 1º, leitura, discussão e votação do requerimento número 2757/2019. Informações sobre denominação da praça localizada no Parque Residencial Cumbica. Autor, pastor Anistaldo. Em discussão, encerra a discussão e votação. Traduz favoráveis para a comissão, os contrários manifestam. Encerra a votação, aprovado em caminho. Item 2. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador João Darcio. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência e que fosse deferido 1 minuto de silêncio pelo passamento de um grande guarulhense, amigo de longa data da nossa família, senhor Samuel Meda Coelho, pai de grandes amigos de minha infância, Samuel Silingardi, Fabiana e Cícero, esposo da senhora Antonieta. Então, como última homenagem dessa Casa de Leis, que fosse deferido 1 minuto de silêncio por Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigado. Defiro, vereador. 1 minuto de silêncio. Item 2º, senhor secretário, para a leitura. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Laércio. Senhor presidente, eu vou fazer uma questão de ordem a Vossa Excelência, que eu vi o senhor aí nessa grande mesa, em um momento, poucos minutos atrás, muito sozinho, e eu não sei se tem a ver com a matéria que saiu no jornal no último final de semana. Jesus reconhece que é difícil manter vereadores nas sessões. Gostaria de entender o que significa isso, senhor presidente, porque eu não consegui compreender os porquês. Porque nós viemos aqui, em grande sua parte, 14h10, estamos aí para participar da sessão. Eu não consegui compreender esta colocação, senhor presidente. Essa matéria eu nem sei de que o jornal saiu, vereador. Estou sabendo agora pela vossa informação. Então, para completar, senhor presidente, eu quero acreditar que essa matéria ela foi distorcida pelo jornal Guarulhos Hoje, que saiu no último sábado, o jornal do dia 28, dia 29. Jesus reconhece que é difícil manter vereadores nas sessões. Estranho, porque cada vereador aqui sabe dos seus passos, sabe da sua agenda pessoal, do seu compromisso para com a população, do seu compromisso para com a cidade, e aqui me parece que ou se jogou para a galera, ou se jogou o presidente contra os vereadores, ou os vereadores contra o presidente. Me deixou, confesso que eu fiquei extremamente desconfortado com essa matéria, porque não retrata a realidade dos vereadores desta casa. Então, eu até penso que comportaria um direito de resposta, senhor presidente, conforme a legislação permite, ao jornal em questão, porque nós não podemos deixar passar da forma que passou essa matéria, onde dá a entender que todos os vereadores aqui é um bando de irresponsável. E eu não me curvo a essa colocação que foi feita, então eu pediria que o jornal desse um direito de resposta para a Câmara Municipal a respeito desse tema, senhor presidente. Ok, vereador. Até já questionamos o autor da matéria. Diz ele que no cerne da matéria não consta nada disso. Item 2º, senhor secretário, para a leitura.
Item segundo, leitura, discussão e votação do requerimento número 2812/2019. Informações sobre os casos de dengue no município. Autor, vereador Sérgio Magno. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias se manifestam. Encerra a votação. Aprovado em caminho. Item 3. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2813/2019. Informações sobre os casos de sarampo no município. Autor, vereador Sérgio Magno. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias se manifestam. Encerra a votação. Aprovado em caminho. Item 4. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2821/2019. Informações sobre a existência de campanhas e programas no município sobre a prevenção e tratamento do papiloma vírus humano, HPV. Autor, vereador Sérgio Magno. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias se manifestam. Encerra a votação. Aprovado em caminho. Item 5. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2822/2019. Informações referentes à quantidade de casos de papiloma vírus humano, HPV, existentes no município e vacinas disponíveis. Autor, vereador Sérgio Magno. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias se manifestam. Encerra a votação. Aprovado em caminho. Item 6. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2832/2019. Informações sobre retiradas das coberturas de ponto de ônibus na Avenida Florestan Fernandes, Ponte Alta. Autor, Edmilson Lula Souza. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias se manifestam. Encerra a votação. Aprovado em caminho. Item 7. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2833/2019. Informações referentes à preservação da Casa da Candinha, bem tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal. Autor, vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias se manifestam. Encerra a votação. Aprovado em caminho. Item 8. Item 8. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2834/2019. Informações referentes à iluminação pública no Jardim Marilena. Autor, vereador Edmilson Lula Souza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador, para discutir? Para discutir, senhor presidente. Então, em discussão, para discutir, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, eu fiz este requerimento de informação que trata-se sobre a iluminação que está ocorrendo no Jardim Marilena e no Jardim Planalto. Sobretudo no Jardim Marilena. No Jardim Marilena, senhor presidente, senhores vereadores, nós temos visto, tem um pedido nosso muito antigo para que fosse feita a iluminação naquele local. É um bairro antigo da cidade, que mesmo não contando com o serviço de iluminação pública, vinha descontada na sua conta, na conta de cada morador de lá, a COSIP, que é a taxa, contribuição de iluminação pública, mesmo não tendo serviço. E nós, inclusive, ingressamos no Ministério Público reclamando dessa situação de se cobrar um benefício, se cobrar algo que a melhoria ou o benefício não está sendo ofertado à população. Mas o que mais me causou estranheza, senhor presidente, é que agora iniciou, há uns dias atrás, um processo de colocação de luminárias nesse bairro. Todo mundo sabe que o Marilena é um bairro antigo, uma ocupação dos anos 80, que ali se consolidou um bairro, as pessoas trabalham, tem comércio, enfim. E me estranhou, senhor presidente, senhores vereadores, que o material que está sendo utilizado naquele local é um material usado. Inclusive, é um material que o braço é curto. Se você vê uma iluminação de qualquer bairro, você vai ver que é um braço mais alongado para poder iluminar o centro da rua. Ou seja, o meio da rua, para se ter uma garantia melhor da iluminação naquele local. Lá é um bracinho curto. E ouvimos dizer que esse material é um material de reuso, um material que está sendo retirado, porque não está servindo nesses locais e estão mudando já para o Jardim Marilena. Eu espero não estarmos diante de uma melhoria de iluminação pública com um braço no tamanho adequado, com a lâmpada de LED, nos bairros mais privilegiados da cidade.
mais próximos do centro, e estamos colocando um material que ninguém quer na periferia da cidade. Espero estar errado. Espero que o serviço que esteja sendo feito lá seja com material novo. Por isso o meu requerimento de informação. Eu quero saber a origem desse material. Se esse material é novo, está comprando errado. Se é novo, está comprando errado. Para economizar, está comprando errado. Mas como a gente tem quase certeza que não é um material novo, trata-se aqui, evidentemente, de algo diferenciado em relação ao bairro do Jardim Marilena. E temo eu que onde for ocupação, onde for lugares da população mais simples, a gente coloque algo de segunda qualidade. O morador do Jardim Marilena não pode ser tratado como cidadão de segunda categoria. Se tem que fazer o serviço, que se faça bem feito. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 9º. Item 9º, leitura, discussão e votação do requerimento número 2835/2019. Informações referentes ao início das atividades do Cineclube, instalado na Praça Getúlio Vargas. Autor, vereador Edmilson Lula Souza. Em discussão, para discutir, vereador Edmilson Lula Souza. Senhor presidente, eu estava fazendo todos os requerimentos, até para dar agilidade a essa parte da sessão, e também para o governo, encaminhando diretamente para o governo. E eu tenho lá um estoque de uns 150 requerimentos, que esses requerimentos estão sendo devolvidos, vereador Paulo Roberto, alegando que tem que ser aprovado aqui no plenário. Requerimento simples, requerimento às vezes que é perguntar sobre a manutenção de um equipamento. E eu estou atendendo o pedido do governo, vamos começar a trazer todos os requerimentos para cá, vereador Laércio, porque é um absurdo. Já tinha dito nessa tribuna que o entendimento é um entendimento equivocado por parte do governo. Se o vereador protocola diretamente um ofício solicitando informação, ele está coberto pela lei orgânica do município, pelo direito e o acesso à informação previsto na legislação federal. E o que tem sido feito é devolver uma cota padrão, não se dão nem ao trabalho de escrever uma cota para cada um, é uma xerox padrão que volta dizendo que o vereador, se quiser a informação, ele tem que requerer a este plenário. Inclusive induzindo o erro, dizendo que quem tem que fazer o requerimento é o presidente da casa. O presidente da casa é vereador tanto quanto esse que está falando. O presidente da casa é tão vereador como os outros 33 membros dessa casa. Qualquer vereador tem o direito a essa informação. Já tivemos problemas com outros vereadores aqui que relataram. Então eu também não vou brigar. Na verdade eu estou tirando todos os requerimentos que estão me devolvendo, vou trazer aqui, que eu acho que é um desperdício do ponto de vista de tempo da sessão, poderia se ter mais agilidade, e vou passar a trazer semanalmente para esse plenário esta quantidade de requerimentos, e enquanto o governo não sinalizar para o entendimento, que não é um entendimento que é jurídico, o entendimento aí é político, na minha opinião, é criar dificuldade do acesso à informação. Quando continuar esse comportamento, eu vou trazer os requerimentos para cá e vou discutir um a um dos requerimentos aqui nessa casa, porque é um direito que assiste a esse vereador. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Para discutir, vereador. Para discutir? Para discutir. Está discutindo. Então tá bom, vamos discutir. Bom, eu entendi bem qual é o jogo, vereador Edmilson. Talvez os meus colegas não tenham se observado o jogo que o vereador, líder da oposição, quer fazer. Para mim está muito claro. Eu não tenho nenhuma dúvida. Nós temos um item aqui que a gente vai falar na deliberação das contas do ex-prefeito. Me parece que o senhor está querendo dar uma barrigada. Me permita usar esse termo lá do interior. Não, o senhor é estudioso. Mas parece que eles estão querendo dar uma barrigada. A verdadeira barrigada é o seguinte: protelar, olha, eu vou trazer, porque eu quero discutir. O senhor não quer discutir nada, não. O senhor quer protelar a deliberação das contas do ex-prefeito. Eu entendi. Mas se o senhor quer discutir tudo, nós vamos discutir. Estava falando agora há pouco aqui com o meu colega
Inclusive tem um trabalho no mesmo bairro que nós trabalhamos, o vereador Sérgio Magno. Estava até comentando com o vereador Sérgio Magno. Mas como o pessoal da oposição coloca defeito, hein? Nada presta. Tudo é ruim. Tudo que se faz é ruim, não presta, não vale nada. Eu vi uma situação aqui também, falada até para um colega vereador, a respeito dessa alternativa do Uber, inclusive para os desempregados. Os empregados que foram criados pela esquerda desse país. 13 milhões. Então eu acho que a discussão, vamos discutir. É para discutir? Vamos discutir, não tem nenhum problema. Agora, vereador, deixa eu chegar nas contas do ex-prefeito, e aí depois só protocolo em seguida. Vamos fazer um acordo aqui. Deixa eu chegar na deliberação das contas. Nós vamos avaliar com muita tranquilidade, muita sensatez, muita calma nessa hora. E aí a gente passa depois a discutir os seus requerimentos, com o maior prazer. Encerrada a discussão, em votação. Por favor. Os vereadores favoráveis para nessa comissão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 10. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu gostaria de fazer uma questão de ordem. Nós temos as contas do exercício 2013, 2014, 2015. Essas contas já têm, o que nós estamos deliberando é a votação do decreto com um parecer. Qual a situação, senhor presidente? Vamos deliberar o projeto para ele seguir para a comissão. Vamos deliberar somente o projeto para ele seguir para a comissão, vereador, de Constituição e Justiça. Tá bom. Só para dar continuidade, para concluir, na minha linha de raciocínio, o vereador Carneiro, ele vê bicho onde não tem. Entendeu? Não tem aqui. Na verdade, nós queremos discutir tudo aqui. Não tem assunto proibido para a bancada do PT nessa casa. É bom que Vossa Excelência saiba. Eu só gostaria de avisar o seguinte: nós já votamos a conta aqui de 2012, e as contas de 2012 do ex-prefeito Almeida foram rejeitadas por esse plenário, que é um direito que o plenário tem. Assim como estamos aqui com as contas 2014, 2013, 14 e 15, que também é um direito desse plenário decidir e avaliar o que vai fazer com essas contas. Eu só gostaria de lembrar que o Tribunal de Contas está com uma equipe muito ágil, líder do governo, muito ágil. Essa equipe do Tribunal de Contas, antigamente, ela levava mais ou menos uns 4 anos, 3 anos e meio para analisar uma conta. O que acontecia? O prefeito já não era mais prefeito, ele já não era mais prefeito e nós começávamos a avaliar. Mudou, vereador Carneiro. O tribunal, graças a Deus, está ágil. E se ele está ágil, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos votar as contas de 2016 e de 2017. E aí o pau que dá em Chico vai dar em Francisco. Se Vossa Excelência quiser discutir, nós vamos discutir. Eu disse dessa tribuna que sou totalmente contra me posicionar politicamente sobre contas de qualquer prefeito para inviabilizar adversário eleitoral. Já disse nessa tribuna aqui, eu sou contra. Eu sou contra. Nunca vocês vão ver este vereador utilizar a palavra para poder justificar voto em rejeição de conta para eliminar adversário político. Isso é da minha consciência. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador. Isso é da minha consciência, eu já disse aqui. Não vou usar para fazer o discurso. Ou seja, as contas que vêm do tribunal, elas têm uma análise. E a análise aqui ela é política. E quando a gente faz uma análise política, não pode ser o vale tudo. Não pode ser dizer, olha, como é meu adversário, vamos inviabilizar porque eu tiro da frente. Não é assim que se faz política. Não é assim a forma mais correta. Inclusive, hoje eu nem sabia que as contas estavam para deliberar. Eu vim para falar dos meus requerimentos mesmo. Mas já que Vossa Excelência tocou no assunto, e eu não gosto de fugir da briga, nunca fugi, não vou fugir agora. Vou dizer, vamos discutir conta sim. Agora eu quero ver o rigor dessa casa. Como disse anteriormente, o pau que está dando em Chico vai ter que dar em Francisco. Porque ou vocês estão achando que as contas de 2017, o Tribunal de Contas vai dizer, nossa, que contas maravilhosas.
Não cumpriu com os 25% da educação. Temos o maior número de contratos emergenciais nessa cidade. Será que o tribunal vai ficar dormindo? A não ser que tenha alguém no tribunal que vocês conheçam mais do que eu. Não quero acreditar nisso. Então chama a atenção. Vamos tratar essa questão das contas com a tranquilidade que deve ser. Cada um votar com a sua consciência, achando que fazendo o voto sim ou o voto não, o voto favorável ou o voto contrário. Mas não vamos colocar bicho onde não tem. Eu vim aqui a essa tribuna apenas e tão somente para justificar os meus requerimentos. E no momento certo, sobre as contas do prefeito Sebastião Almeida, vou me posicionar. E no momento certo, sobre as contas dos prefeitos seguintes, o atual e os outros, se Deus me permitir estar nessa casa mais legislaturas, também vou me posicionar com coerência. Com coerência. Eu não vou cobrar de ninguém aqui aquilo que eu não dou exemplo. Muito obrigado, senhor presidente. Item pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Anistaldo. Senhor presidente, no último domingo, nós tivemos o falecimento da senhora Josefa Medeiros, que é mãe do nobre deputado federal Gilberto Nascimento, presidente do PSC no estado de São Paulo. Tendo em vista que ontem, senhor presidente, foi o velório da senhora Josefa, e hoje nós temos esta sessão nobre aqui na casa, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência um minuto de silêncio em homenagem à dona Josefa, mãe do nobre deputado Gilberto Nascimento. E já pedi desculpas porque teve um pedido de um minuto aí, eu queria compor também, mas não foi possível, porque passamos batido. Mas agora eu gostaria que o senhor deliberasse um minuto de silêncio pela senhora Josefa, que é mãe do deputado federal Gilberto Nascimento. Defiro, vereador. Eu já aproveito o ensejo para perguntar se tem mais algum vereador para solicitar um minuto de silêncio. Bem, então, um minuto de silêncio. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Mauri. Presidente, eu gostaria de saber se aquela moção referente à FURP foi encaminhada, foi para frente, como é que ficou a moção referente ao fechamento aí da FURP na cidade? Foi encaminhada, vereador. Só para concluir. Pode concluir. Bom, eu quero me dirigir a todos, vereadores, a quem está em casa e nos assiste, senhor presidente, em nome dos pares, e como dito aqui na sessão passada, eu me propus a ir atrás e saber os motivos do governador João Dória para os problemas que estão ocorrendo com a FURP. E respondendo à pergunta do nobre vereador Wesley Casaforte, a quem interessa o fechamento da FURP, interessa muito a população. Sim, senhora, dona vereadora Janete Pietá. Aqui, como diz a vereadora Genilda, tudo é política, mas eu não sei porque o vereador Wesley agora está tão preocupado, a eleição já acabou, o Márcio Cuba já perdeu, e não adianta ficar forçando a natureza. Eu vou passar uma informação a vocês.
Só um minuto, por favor. Ó, eu vou passar as informações aqui, ó. Primeiro, a capacidade de produção da fábrica em Américo Brasiliense é de 1,2 bilhões. Hoje está produzindo somente 300 milhões, ou seja, nem 1/3 do que poderia estar produzindo. Em Guarulhos, e lá poderiam ser produzidos 96 medicamentos, estão produzindo 20. A dívida da FURP hoje é de 110 milhões de reais. Só para quem diz que a FURP regula o mercado. Os preços dos remédios que estavam saindo da FURP são 7 vezes maior que o valor do mercado, que uma fábrica de genéricos. Então não está regulando o mercado. Eu estou aqui para defender a população e não me importa o que está sendo feito ou o que não está. Com relação ao governador da própria palavra dele... Vereador, para concluir já... Pelo artigo 151, presidente. Pelo artigo 151, vereador. Me disse o seguinte: prioridade é a garantia dos fornecimentos gratuitos dos medicamentos à população. Ou seja, ele está garantindo que vai ter a continuidade da entrega gratuita dos medicamentos, bem como os empregos dos funcionários da FURP, que tem estabilidade constituída por lei, serão mantidos. Ninguém está falando aqui que os empregados serão demitidos, porque eles têm perante a lei a estabilidade e serão destinados a outros locais, e deu como exemplo o Instituto Butantan. Como exemplo, somente as empresas terceirizadas é que não tem por lei a estabilidade. Em Guarulhos, a empresa gasta em média 90 milhões para produzir somente 14 medicamentos. E esses 14 medicamentos, eles custam 34 milhões de reais. Veja bem, gastam 90 milhões para produzir 34 milhões. Então, deu para ver que a FURP não regula o mercado. Bom, eu passei esses dados a vocês para vocês entenderem o que acontece com a FURP. Ela é totalmente deficitária hoje. Daí o governador garantiu os empregos dos funcionários da FURP e solicitando o fechamento da fábrica em Guarulhos. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tiago Surfista. Presidente, a fila está grande aqui, acho que para falar da FURP, mas eu vou dar uma quebrada aqui. Foi protocolado por este vereador, com a assinatura de alguns outros vereadores na casa, uma moção de apoio ao projeto de lei número 176/2016, que tramita na Assembleia Legislativa. Eu gostaria que o senhor deferisse o pedido desse vereador e fosse lida a moção. Defiro, vereador. Ao senhor secretário para leitura. Moção número 2987/2019. Considerando o meticuloso trabalho dos profissionais da segurança ferroviária, em efetivo de aproximadamente 700 integrantes, que desenvolvem suas atividades na CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que abrange 23 municípios da Grande São Paulo. Considerando que os profissionais são responsáveis pela segurança de aproximadamente 3 milhões de pessoas que utilizam os trens para se deslocarem diariamente, de aproximadamente 8 mil funcionários próprios da CPTM, mas de 10 mil empregados terceirizados e do patrimônio público do Estado de São Paulo. Considerando
que por falta de regulamentação específica para estes profissionais, criou-se um vácuo legislativo, deixando pelo próprio Estado e, como reflexo, gerou-se uma espécie de impedimentos para os integrantes da carreira exercerem o trabalho como sempre foi realizado. Considerando problemas graves que acarretam na insegurança do profissional de segurança, tendo em vista o fato do sistema ferroviário ser aberto, de fácil acesso e apresentar os mesmos problemas de segurança pública das regiões lindeiras, que são atendidas pela malha ferroviária. Considerando a concessão da União para o Estado, que assumiu o serviço de transporte ferroviário, não há como negar a necessidade de regulamentação desses profissionais em âmbito estadual. Considerando que o objetivo de ter o amparo legal e reconhecimento do Estado, a categoria buscou junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a regulamentação de suas atividades, como outras categorias especializadas de segurança, agentes de escolta e vigilância penitenciária, Lei número 898, de 13/7/2001, e guardas portuárias, Portaria número 350, de 1/10/2014. Considerando que, ao regulamentar as atividades dos integrantes da carreira de agente de segurança pública ferroviária, o Estado estará assegurando o exercício legal da atividade e garantindo a continuidade do que já é realizado pelo Corpo de Segurança Ferroviário, evitando-se ainda que os policiais militares e civis sejam sobrecarregados com as atividades operacionais de segurança interna das ferrovias. Diante do exposto, requeiro, após ouvido e aprovado pelo dito plenário, a inserção na ata dos trabalhos legislativos desta sessão ordinária de moção de apoio ao projeto de lei número 176/2016, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Requeiro, outro assim, que seja dada ciência desta iniciativa ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, através do endereço Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Paraíso, São Paulo. Ao senhor Eluiz Alves de Matos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo, através do endereço Praça Alfredo Issa, 48, Centro de São Paulo. Ao secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, através do endereço Rua Boa Vista, 175, Centro de São Paulo. Ao senhor presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, através do endereço Rua Boa Vista, 162, Centro de São Paulo, Guarulhos, dia 1º de outubro de 2019. Presidente, para concluir minha questão de ordem, por gentileza. Para concluir, vereador. Presidente, basicamente, essa moção, ela é um apoio a esse projeto 176 de 2016, no que se pede a regulamentação da categoria, pois a categoria se vê impedida de realizar o seu trabalho do dia a dia. Então não tem uma diretriz, não tem um ordenamento, e aí a gente pode citar alguns exemplos, como os agentes de segurança abordam aqueles que estão vendendo produtos ilegais dentro do trem, como eles devem agir em relação ao atendimento de primeiros socorros, sobre porte de arma, sobre utilizar a viatura da CPTM em âmbito externo. Então são uma série de coisas, né, dentro da atividade, dentro daquilo que eles já fazem no dia a dia, que eles ficam receosos, né, não tem o amparo legal, porque não tem a regulamentação da categoria. Então esses 700 integrantes que prestam serviço da CPTM querem isso, e esse projeto já vem tramitando há algum tempo, além do que eles são uma força auxiliar da Polícia Civil, da Polícia Militar, e acaba ajudando e desafogando esse serviço que às vezes é necessário
o auxílio, né, da Polícia Militar, que não seria o caso se eles tivessem já essa diretriz, já esse ordenamento para que possam trabalhar com segurança e responsabilidade. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Pela ordem, senhor presidente. Pela questão de ordem, presidente. É sobre o senhor vereador Lauri, falou sobre a FURP, Laboratórios da cidade de Guarulhos e também Américo Brasiliense. E os outros vereadores também que me antecederam falaram sobre a CPI hoje na Assembleia Legislativa, senhor presidente. Se nós fomos? Sim, e qual foi o encaminhamento que foi dado lá hoje na CPI, senhor presidente? Então, vereador, fui eu, foi a vereadora Janete, o vereador Maurício Brinquinho, o vereador Wesley Casaforte, o vereador Zé Luiz, mas nós saímos, era meio-dia que tinha sessão e ainda ficou continuando, a CPI continuou. Para completar minha questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Assim que vocês saíram, eu cheguei lá meio-dia e 10. Por isso que eu cheguei agora há pouco aqui, senhor presidente. E acompanhei o depoimento da doutora Terezinha, senhor presidente. E o que eu vejo, que a doutora Terezinha falou, senhor presidente, todos os deputados que estavam lá presentes, é que ele mesmo, né, o Chedi, que faz parte do Democratas, que faz parte da base do governador João Dória, disse que votará contra o fechamento da FURP. Ele que é o presidente da CPI da FURP, porque ele vê que, na realidade, o que ficou bem claro, né, com a doutora Terezinha, que é membro da comissão do Conselho, ela não sabia de nada praticamente do que aconteceu. Há mais de 15 anos, um currículo maravilhoso, vereador João Dardo, vereador Eduardo Barreto, mas ela não sabe das aprovações que foi feita para a fábrica de Américo Brasiliense. Se essa fábrica de Américo Brasiliense não tivesse sido aberta, né, ela não teria acontecido tudo isso que acarretou de 40% dos medicamentos que eram fabricados em Guarulhos para a Américo Brasiliense. Na realidade, tentaram arrumar uma justificativa para que a Américo Brasiliense foi criada. Essa é a verdade que foi feito, né? Então, na verdade, a Américo Brasiliense não era para ter sido, de maneira nenhuma, construído aquele patrimônio do governo do estado de São Paulo, que virou um prejuízo, né? 40% dos remédios deixaram de ser fabricados em Guarulhos, né? Isso, na realidade, fizeram uma cortina de fumaça para tentar enganar. E quero dizer mais, senhor presidente, vereador Lauri, que é do PSDB, sou do Democrata, nós fazemos parte da base do governador do estado do João Dória, mas não sou eu que estou falando, foi falado lá hoje que os depoentes que já fizeram a delação né, dizendo que realmente a Camargo Correia pagou propina para a construção da fábrica da FURP de Américo Brasiliense. Então, os funcionários da FURP de Guarulhos, né, e os funcionários da América Brasiliense... Para concluir, vereador. Senhor presidente, 48 segundos, outro vereador. Para concluir, senhor presidente, mais 4 segundos. Senhor presidente, queria dizer para o senhor que, na realidade, o que aconteceu? Na realidade, ficou claro que houve sim corrupção, houve sim desvio de dinheiro, já foi relatado, os delatores já falaram disso tudo. Agora, o que não podemos deixar, os empregos, com certeza, eles não vão perder, porque são funcionários concursados, vão ser relocados para outros lugares. Agora, o governador João Dória, que é o nosso governador, pelo segundo. Senhor presidente, então eu queria dizer para o senhor presidente, que na realidade... os funcionários não vão perder o emprego, eles vão ser relocados. Isso aí é fato. Agora, o que o governador não pode fazer é simplesmente mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa fechando, né, a FURP sem a constatação final de todo o relatório da CPI e verificar quem são os responsáveis, e esses responsáveis eles têm que ser demitidos, têm que ser processados e ser presos. Agora, a FURP, na realidade, o que o senhor disse, o remédio da FURP ele regula assim, porque quando tem uma licitação, alguns medicamentos que eu não lembro o nome agora, mas que, por exemplo, falaram que entraram com 96 centavos, a FURP entra com 50 centavos. O que acontece? Opa! As indústrias farmacêuticas vão para 52, 53 centavos. Então ela regula os medicamentos, sim. E alguns medicamentos que a FURP fabrica, né, não são fabricados pelos outros laboratórios. Por quê? Porque não há interesse. Por exemplo, né, tem uma menina que semana passada, na sexta-feira, ela faleceu de câncer, aos 33 anos de idade. Aos 24, ela apareceu com câncer no olho. Ela tirou o olho aqui em São Paulo, lá de Rondônia, né? E a gente fazia aí o trabalho social de levá-la no médico durante 9 anos. O que aconteceu? Você acha que a cidade dela de Cocal, Rondônia, vai receber esse remédio?
né, do laboratório particular, vereador João Darcio, não vai receber. Então a FURP, ela atende os 645 municípios do estado de São Paulo e atende também uns 8 ou 9 estados do estado de São Paulo. Então a gente tem que verificar que é um patrimônio nosso, né? Como dizia do seu partido, que foi meu partido, do Mário Covas, a FURP é uma empresa de laboratórios que nunca deveria ser fechada. Ela é uma referência nacional de laboratórios para as pessoas mais pobres necessitadas. Essa é a cartilha do PSDB, essa é a cartilha do Mário Covas. Agora, o governador João Dória tem as ideias dele, sim, mas o governador João Dória não pode simplesmente fechar uma fábrica tão importante para a nossa cidade, para os funcionários, para os 645 municípios do estado de São Paulo e para 8 estados do Brasil. Ela é uma fábrica maravilhosa, que ela tem condição de não funcionar só 8 horas, mas sim 2 turnos de 16 ou até 24 horas, atender o Brasil inteiro. É isso, senhor presidente. Não vou me alongar mais, mas eu queria deixar registrado aqui que realmente a FURP é um crime fechar a FURP. Essa é a minha opinião. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador João Darcio. Senhor presidente, na sessão passada nós assinamos, ou grande parte dessa casa assinou uma moção de repúdio contra o fechamento da empresa FURP na cidade de Guarulhos. Sim, vereador. Sim, eu solicitei de Vossa Excelência naquela oportunidade que não quem envidasse todos os seus esforços, na verdade, em agendar uma reunião com o senhor governador do estado, João Dória. Eu queria saber de Vossa Excelência se o senhor conseguiu êxito nesse agendamento, senhor presidente. Vereador, por enquanto não. Não obtive resposta. Então, eu só queria deixar registrado e fazer um apelo, mais uma vez um apelo ao senhor presidente da casa, representando o Legislativo guarulhense, que continue tentando exaustivamente essa agenda com o senhor governador do estado. Tenho certeza que nesse dia os 34 vereadores estarão presentes para discutir com o senhor governador e ouvir da boca do senhor governador, olhando nos olhos dele, os motivos para ele fechar uma empresa como a FURP na cidade de Guarulhos. Os motivos que levam o senhor governador a deixar desempregado quase 900 pais e mães de família na nossa cidade. Então eu insisto a Vossa Excelência, como nosso representante, com o poder que Vossa Excelência tem, de presidente desse legislativo, vereador Brinquinho, que marque com o senhor governador, que exija que o senhor governador atenda a Câmara Municipal de Guarulhos em audiência, para discutirmos esse assunto grave, que é o fechamento da empresa FURP na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Na próxima reunião, eu cobrarei de Vossa Excelência mais uma vez. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda. Artigo 151. Pelo artigo 151, vereadora. Eu falei que hoje eu não ia entrar muito na discussão, porque eu estou precisando ficar quietinha e sentada, mas já que o vereador Lauri me chamou para a discussão, antes eu quero dar as boas-vindas para o meu amigo cubano aqui. Não sabia que ele era cubano, mas seja bem-vindo, mais um para a esquerda brasileira, sempre é muito bem-vindo. Bem-vindo, amigo. Mas eu também queria retomar a discussão que o Lauri fez e apontar algumas coisas, no mínimo, curiosas. Primeiro, que dá a impressão, quando o Lauri fala aqui, que o João Dória, né, que foi chamado aqui pelo vereador Eduardo Carneiro de João Escorpião, e por mim é o João Pinóquio, que é o apelido dele na imprensa nacional e no meio da política, é de que, assim, dá a impressão que o João Dória está falando de corrupção de alguém que surgiu do paraíso de um milagre. A corrupção é do governo tucano. A corrupção lá na FURP, na América Brasiliense, apontada que agora é fruto da CPI, é do governo tucano, e não é da FURP de Guarulhos. Tiveram que destruir a FURP de Guarulhos para poder garantir as benesses lá na FURP brasileira, como aqui foi colocado. Eu tenho aqui os dados também, vereador Lauri. A CPI hoje investiga o desvio de 18 milhões de reais dado a funcionários para simplesmente ignorar a licitação que estava sendo feita lá. 18 milhões de propina. A Camargo Correia delatado, já está lá na CPI, a delação premiada, as provas, em contexto, porque não é só delação, falar por falar, é a prova que está lá na CPI, inclusive dos valores repassados e os nomes dos funcionários.
Aí os governos tucanos firmaram uma parceria com a gigante, a EMSR, que é a maior indústria farmacêutica do país, terceirizaram a FURP de lá, entregaram na mão dessa farmacêutica, EMS, e ela afundou a FURP. Para concluir, vereadora. Porque aqui não, aqui os funcionários trabalham e não têm condições de trabalhar melhor, porque o desvio e a má gestão tucana e a corrupção tucana destruiu um projeto belíssimo. E nós estamos querendo jogar o balde, a banheira, a bacia com água e o bebê dentro, penalizando a população e penalizando algo que é importante para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Barreto. Presidente, o vereador Lauri Rocha trouxe alguns dados aqui referente a qual empresa, presidente? A FURP. Para concluir minha questão de ordem, presidente. Presidente, ouvi aqui atentamente os dados que o nosso nobre vereador Lauri Rocha trouxe aqui a respeito da FURP. E, vereador, eu tenho certeza que o senhor, como homem inteligente que é, sabe que uma das principais estratégias quando o mercado financeiro quer se apropriar da coisa pública, é depreciar aquele instrumento ao qual tem interesse. Dizer que o Estado de São Paulo não tem condições de investir em uma ferramenta tão importante como a FURP é de, no mínimo, se duvidar. Dizer que deixou de produzir pelo quê? Por falta de investimento? Eu quero não ter certeza do que eu vou falar, mas o que me parece é que com esse sucateamento, com essa desculpa, vereador doutor Eduardo Carneiro, de que a FURP não tem condições de atender o cidadão paulista, vai acabar fazendo com que uma empresa terceirize ou ganhe uma licitação para entrar no lugar da FURP. Porque essa é a estratégia de mercado. E eu não sou contra aqui, apesar de estar num partido de esquerda, eu não sou contra não, viu? Algumas privatizações, como por exemplo serviços, e algumas outras privatizações que não sejam commodities. Minério de ferro, petróleo, essas coisas têm que ser da nação. Porque as grandes guerras ocorreram foi por causa de territórios esses que são ricos em commodities. Agora, esse é mais um exemplo de sucateamento, de depreciação da coisa pública para colocar à frente os interesses privados. Isso fica claro. E aqui, corroborando com o vereador João Darcio, presidente, para encerrar, eu acho que essa casa deveria ser ouvida pelo nosso governador, porque é nosso, porque é do nosso estado. Para concluir, vereador. Para concluir, presidente, João Dória. Quase saiu o João Darcio aqui. De tanto que ele ficou aqui me infernizando para eu falar dessa agenda. Por favor. Aí eu tenho certeza que seremos ouvidos, porque pelo João Dória eu estou vendo que está sendo meio difícil. Só apesar do nosso nobre vereador... Para concluir, presidente, nosso nobre vereador Lauri Rocha ter bastante prestígio e acredito que irá conseguir essa agenda para a gente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Roberto Sequinato. Senhor presidente, é questão de ordem mesmo. Não vou pedir pelo 151, nem por 170, nem por É questão de ordem. Senhor presidente, qual o item que está sendo discutido ou encaminhado da ordem do dia? Vereador, nós íamos entrar no item 10, não entramos ainda, estamos no item 10. O item 9, se perguntava o quê? O que se interrogava? O item 9 discutiu, foi sobre informações referente ao início das atividades do Cineclube instalado na Praça Getúlio Vargas. Pois bem, senhor presidente. Eu achei que nós tivéssemos voltado para o pequeno expediente, para o pinga-fogo. Que se falou da FURP, das contas das administrações passadas, e só não se falou do Cineclube. Mesmo justificando o voto, eu não vi ninguém justificar a respeito do Cineclube. O que eu quero dizer com isso, não sei se Vossa Excelência vai me entender, compreender, que Vossa Excelência, com o poder de polícia que tem no plenário desta casa, de acordo com o nosso regimento interno, tem que nortear os trabalhos.
e que se discuta, e que se vote, e que se justifica aquilo que está em tela, na presente pauta da ordem do dia. Porque eu fiquei meio confuso, depois de alguns anos aqui, eu fiquei meio confuso, porque eu achei que nós tivéssemos voltado ao pequeno expediente, ao início da sessão, porque se falou de tudo, menos do cineclube. Não sei se Vossa Excelência concorda. Sim, vereador. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lauri. Pela liderança do PSDB. Pela liderança, vereador. Bom, eu vou responder duas coisas. Primeiro, com relação ao que disse e respeito à opinião do vereador Eduardo Barreto. Eu não consigo entender por que medicamento tem que ser feito pelo poder público. Eu entendo sim que o governo tem uma obrigação, como já garantido pela própria voz do governador, a garantia da entrega da medicação necessária para a população. 1. 2. O governador confirmou, como todo mundo sabe, que é legal, ninguém perderá o emprego, mesmo porque não pode. Seria ilegal se perdesse o emprego. Agora, se os dois casos eu não consigo entender, eu nunca vi laboratório na Europa, nos Estados Unidos ser público. Não tem necessidade do laboratório ser público, basta o governo garantir a entrega dos medicamentos. Cada um está na sua área. O governo hoje gasta 40% mais para fazer o mesmo medicamento que a empresa dos laboratórios genéricos fazem. É por isso que o João Dória pediu para analisar e fechar a fábrica. Não é porque ele não quer entregar ou quer tirar cargo de ninguém. E outra, agora respondendo à vereadora Genilda, eu também não sou a favor de corrupção nenhuma. Se teve erros, que eu seja lá quem for, que seja punido. Eu não estou defendendo aqui se teve roubo, se não teve roubo, é ao contrário. Eu estou querendo passar os números e os fatos. Se houve problema na fábrica, com desvio, com alguma coisa, que se puna, seja de qual partido for. Eu não estou defendendo coisa errada aqui. Eu estou querendo dizer simplesmente que laboratório público não tem sentido. Na Europa não existe, nos Estados Unidos não existe. Respeito a opinião. Alguns têm alguma opinião que o laboratório tem que ser público, petróleo. Eu sou contrário, a minha opinião também é que as coisas têm que ser liberais. Simplesmente tem que ter agências de fiscalização, para que não haja desvio de nenhum tipo de hipótese, como esse agora que está sendo a CPI estudando. Seja lá quem for que foi, que errou, que seja punido, julgado. Claro, tem o direito à defesa e depois que seja julgado e se for incriminado que vai para a cadeia. Eu não estou defendendo aqui a corrupção, não estou defendendo nada. Agora, não tem sentido o Estado fazer medicamento se ele não consegue ter a eficiência dos laboratórios que fazem o genérico 40% mais barato. Então, a única coisa que eu peguei foi os dados aqui e estou defendendo sim que os laboratórios no Brasil tem que ser da indústria privada e não do governo e nem público, e que o governo tenha responsabilidade de regulamentar a entrega dos medicamentos, seja qual for o tamanho do município. Simplesmente isso. Ninguém defendeu não entrega ou que mande os funcionários embora. Ao contrário, simplesmente foi dito isso. E novamente insisto, quem for culpado e julgado, que cumpra. Senhor presidente. Tendo em vista o término do horário regimental, dou por encerrado essa parte da sessão e passamos para a ordem do dia. Visualmente, como num acórdão, dou por encerrado a presente sessão.